Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Procast, o videocast do grupo ProScore. E hoje eu vim até com óculos, tô intelectual porque o assunto exige, né? A gente vai falar sobre ciência de dados e inteligência artificial. E você vê que a cada episódio a gente vai evoluindo. Eu tô até com uma fichinha, olha, toda bonitinha, né, institucional, que é uma cola, né, pra gente não esquecer e fazer as perguntas aqui e aproveitar ao máximo os nossos convidados. E eu apresento para vocês dois colaboradores do nosso time que fazem parte aqui do nosso squad de Data Intelligence. E eu passo a palavra, então, para o Rafael e para o Diego. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. O nosso time de Data Intelligence trabalha aqui de uma forma multidisciplinar. Então, de um modo geral, a gente trouxe dois protagonistas do que a gente trata bastante de ciência de dados e engenharia de dados. Então, eu vou passar a palavra para vocês. Todo mundo é esse bicho louco, né? A gente, na minha época de faculdade, a gente falava de bicho grilo, né? Quando a pessoa era muito assim. Mas a gente vai falar de ciência de dados e inteligência artificial e parece um pouco aquela coisa da NASA. Vocês vão para o espaço, não vão? Conte-me um pouco sobre vocês. É uma vida normal ou todos os dias a gente está comendo bits e bytes? Olá, Melissa. Primeiramente, obrigado pelo convite. Meu nome é Diego. Já trabalho há alguns anos, né, na área. Tenho uma vida bem tranquila, não é assim, dizem que a gente é um pouco doido, mas não é tão assim. Eu acho que pra gente trabalhar na área, a gente tem que ter realmente aquele senso analítico, né? Existem sim hoje vários cursos, várias formações, né? Mas eu acho que o fundamental mesmo é praticar. Praticar, né? Isso, tá? E eu, particularmente, né, amo o que eu faço, então eu acho que isso que me motiva, né? Porque quando você tem paixão pelo que você faz, é que te dá o gás e condições de você seguir adiante. Então é isso. Mas a minha vida é super tranquila. Isso que eu ia falar. Você descomprime num exercício. Sim, gosto de malhar, embora eu não tô frequentando a academia recentemente. A gente entende essa pandemia também. Gosto de malhar, gosto de natureza. Eu sou daquele meio zen, né? Então tá quase bicho grilo. Minha. E é isso. E o Rafa? Bom, meu nome é Rafael, né? Eu moro em São José dos Campos, né? E eu trabalho aqui, né? Na ProScore. E de maneira mais remota do que presencial, né? Um dos benefícios aí hoje do mundo remoto. Você pode estar em qualquer lugar, né? O famoso sistema Anywhere, a gente pode ir em qualquer lugar. Agora, respondendo a sua pergunta, geralmente a gente é taxado como um nerd, né? Boa! Esta é a palavra. Vamos modernizar. Essa é a palavra, porque né? eu tô sentindo que nerd é uma expressão meio vintage. É geek, pra ficar chique. Isso, então. Mas isso já é uma coisa que vem desde da época aqui de graduação, né? Eu trabalho com ciência de dados já faz algum tempo. Mas assim, na época de graduação, por eu ter feito física, né? Bacharelado em física, eu já era taxado como nerd, louco. Então, a primeira coisa que as pessoas perguntam, falam, nossa, mas você é nerd, né? Estudioso é nerd, né? Mas assim, desmistificando não, hoje as pessoas que fazem ciência de dados, inteligência artificial, são pessoas normais, pessoas que praticam atividades. Eu voltei recentemente a fazer academia. Ai, né? que beleza! Eu também tenho que aprender isso, gente. Enfim, a gente tem uma vida paralela, além dessa vida, vamos dizer assim, de nerd. Muito bom, assim a gente já quebra esse gelo, porque realmente, né, a gente, pegando um pouco do que vocês falaram, é claro que quando a gente tem paixão e quando a gente tem realmente amor, o comprometimento é maior até para criar as habilidades. Você disse de praticar e de fato a destreza vem de múltiplas vezes que você treina e exercita, né? Eu acredito que com a ciência analítica para dados e inteligência artificial seja a mesma coisa, até porque a evolução acontece o tempo todo. Tem novas técnicas, novas linguagens, a gente vai falar um pouco disso aqui no nosso episódio, mas para começar, porque hoje eu já vim aqui preparada para aprender também. Então hoje eu vou ser a estudante nerd geek aqui de vocês. O que é, em síntese, uma breve síntese,
o que é ciência de dados e o que é inteligência artificial. Então, para nossa audiência aqui que está escutando... Então, o que é ciência de dados e inteligência artificial? Ciência de dados nada mais é do que uma junção, né, entre a atual ciência da computação, porque ainda continua existindo essa área do conhecimento, com a estatística, com a matemática. Então, essa junção entre essas duas ciências, matemática e computação, gerou essa nova área do conhecimento chamada ciência de dados, que hoje, né, é uma ciência muito fundamental, principalmente no mundo dos negócios, seja ele no mundo dos negócios, como também no ambiente acadêmico. Tá? Então você tem essa ciência, é uma ciência muito importante hoje para se tirar insights, seja no mundo acadêmico quanto no mundo corporativo. Mas a inteligência artificial não surgiu em conjunto com a ciência de dados, ou eu estou errada? A inteligência artificial é uma coisa que já surgiu essa palavra na Grécia Antiga. Não. Na época lá, com o filósofo o Aristóteles, que era o professor de Alexandre o Grande, diga-se de passagem, ele já se falava em ciência, em inteligência artificial, no sentido de automatizar o serviço que os escravos faziam. Então já existe relato de inteligência artificial desde essa época. Porém, a inteligência artificial, que nada mais é do que você atribuir funções super complexas que os seres humanos realizam a máquinas, né? Começou a ter um destaque mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial. A partir dali, ciência, vamos dizer assim, a inteligência artificial ganhou um boost, um destaque, né? E aí ela passou a ganhar um status assim, mais importante. De lá para cá veio assim num crescimento muito, muito acelerado. Então, quase que em conjunto com a Revolução Industrial, né? Quando você traz essa questão da Segunda Guerra Mundial, você percebe toda essa automaticidade dentro dos processos para gerar mais o quê? Eficiência operacional e, como eu gosto de dizer, eficiência financeira. Mas na prática, senhor Diego, a gente fala tanto de ciência de dados, o próprio Rafa comentou aqui que dá para aplicar no mundo dos negócios, dá para aplicar academicamente. Hoje, o cliente, que é o centro de todo o ecossistema que a gente se movimenta, tanto para soluções quanto para resultados, todo mundo agora só fala isso. Eu queria ouvir um pouquinho de você, dentro da sua experiência, que acaba tendo uma interface maior com o cliente na ponta. O que é a expectativa que volta sempre de ciência de dados, inteligência artificial, enfim? Isso, hoje os clientes eles têm, né, necessidades específicas, eles trazem, eles procuram muitas vezes as empresas que prestam esses serviços, né, e o que eles esperam, né, potencializar realmente seus negócios. Então, muitas vezes eles têm dados, mas eles não conhecem os seus dados. Verdade. Né, dá para se gerar, como foi falado pelo Rafael, muitos insights que muitas vezes passam despercebido. Mas para isso é preciso, né, ter todas essas áreas, essa junção de tecnologias e técnicas. Isso. E colocar em prática. E acho que também não é nem só ciência de dados como uma área, mas também a gente fala assim de a área mesmo de Data Intelligence, ela envolve engenharia de dados, arquitetura, né? É um conjunto de técnicas realmente visando, né, trazer performance. Mais performance mais gerar realmente, né, insights mesmo e proporcionar potencializar os negócios. Esse ponto é bem interessante, aí eu já vou cascatear aqui nas perguntas, né? O objetivo hoje é um bate-papo mesmo, a gente tá aprendendo em conjunto com vocês, eu e a audiência aqui, mas as expectativas estão muito altas, né? Hoje todo mundo vem quase que qual é a bola de cristal, e você trouxe um ponto muito importante, que é essa questão do eu desconheço até que informação ou que dado eu gero, né? A gente tem agora uma sessão de conhecimento na ProScore chamada ProSchool, e a gente comentou numa das sessões, numa das pílulas, sobre a diferença de dado, informação e escoragem, né? O dado é o menor
a menor parte para você poder criar um conjunto e gerar conhecimento. E você estava trazendo muito bem isso. Hoje as empresas cada vez mais estão digitais, ofertando seus produtos através de canais eletrônicos. Isso gera uma retroalimentação de dados, e esse ponto que você disse, que a ciência de dados é um conjunto da obra, não dá para eu pensar só no resultado se eu não estratificar efetivamente o que você disse, a arquitetura, a engenharia, porque isso que vai me garantir performance, vai me garantir conectividade e vai me garantir também segurança da informação, que isso é quase que a menina dos ovos, que a gente, né, a menina dos olhos aqui, que a gente hoje tem que se preocupar, né, então... Isso porque a engenharia de dados, ela é responsável, né, uma das funções pela criação dos pipelines de dados, né? Então compreende toda a preparação, saneamento, disponibilização ou armazenamento. Hoje em dia, já há muito tempo, né? Milhões de dados são produzidos diariamente, através dos rastros digitais que a gente fala, Isso. né? Tudo que é clicado, preenchido, compartilhado, é registrado. Uhum. E podem ser analisados, lógico, em compliance com o LGPD, etc. Mas o que fazer com tudo isso, né? Exatamente. Porque dado é dado. Tem dado estruturado, dado não estruturado. Uhum. Então, aí entra todas essas áreas para realmente extrair daquilo o melhor. E criar um padrão até, porque como você disse do Alexandre o Grande, né, da Grécia Antiga, se a gente também não tem padrões, a gente não consegue escalar e usar isso de uma forma que sobressaia a sinapse humana cerebral, que é o que você estava até dizendo da inteligência artificial. Uma coisa é eu ter a expectativa de automatizar, gerar tração e escalar para que todo esse ecossistema funcione como uma engrenagem. Outra coisa é, se eu não tenho uma estrutura, alguma coisa vai emperrar, e por outro lado, eu não consigo no cérebro humano analisar no tempo suficiente essa geração de dados a cada segundo, né? A gente brinca que a gente está na era da infoxication, né? Que é a intoxicação por excesso de informação. E a sinapse humana já não consegue, você não olha mais um banco de dados de 50 mil registros e processa e liga aqui com ali as tabelas. Então, Rafa, hoje as expectativas da inteligência artificial. Então, olhando um pouquinho sobre aplicabilidade tácita, sabendo que a gente tem, né, quase que todo mundo querendo inteligência artificial para tudo. A inteligência artificial se aplica para tudo? A ciência de dados é realmente tão factível do jeito que a gente fala? O que eu preciso para resolver alguns problemas? Você poderia citar alguns exemplos, enfim. Sim. Se você for olhar hoje no ranking das empresas que mais crescem no mundo, as empresas que mais crescem hoje no mundo são aquelas empresas que têm um setor integrado de todas essas áreas, seja ela de engenharia de dados, ciência de dados, né, o time de ciência de dados e a equipe do BI. Uhum. Né? Então, esse time, essa integração, através dessa grande quantidade de dados, ela é disponibilizada para vamos dizer assim, todos os brands, todos os ramos, né, da empresa, e é alimentado, né, por aqueles setores, por aqueles times. E cada time consegue compreender, né, através dos dados, através de montagem de dashboards, etc., o que está acontecendo, o comportamento, a tendência da empresa, se ela vem num comportamento, vem numa tendência de queda, numa tendência de crescimento, uma tendência de retração, etc. Né? Então, essa grande peso, né, essa grande quantidade de dados, ele chega até uma certa empresa, a empresa trabalha esses dados e aí você consegue tirar vários insights. Aplicações. Bom, existem N aplicações hoje, tanto de apenas ciência de dados, só o analytics, né, só uma análise de dados para tirar insights, como também de inteligência artificial. Por exemplo, você pode utilizar a ciência de dados para tirar informações de um recenseamento, um censo, né, um censo demográfico, né, que passa, né, o IBGE vai lá, faz um levantamento dos dados, aqueles dados chegam até o IBGE, eles levantam aqueles dados, faz um estudo e com isso te traça o quê? Um perfil da nossa população, né? Quais são, onde está localizado as pessoas com mais baixa renda, aqueles com mais alta renda, né? Então,
Nesse sentido, você vê uma aplicação de ciência de dados. Você vê também uma aplicação de ciência de dados, como por exemplo, num ambiente de pesquisa acadêmico, né? Que você tem às vezes uma pessoa estudando um determinado tipo de doença raro, levantando todos aqueles dados, todas aquelas hipóteses. Então a pessoa usa aquilo, né, todos aqueles dados, de tal maneira que você possa tirar insights do seu negócio. E aí entra a ciência de dados, está por trás disso. Né? Você tem muitos dados e a pergunta é: qual dado é bom, qual dado é ruim? Qual eu descarto e qual eu utilizo e como eu posso tirar os insights desses dados. E o ponto aí que você trouxe do qual é bom, qual é ruim, às vezes nem mais, né, excesso quer dizer que vai auxiliar, né? Porque tem questão de pesos, condições, realmente não gera fit, né, o cruzamento daquela informação. Exato. Então você tem que saber, já num contexto de inteligência artificial, é outro contexto que hoje vem sendo utilizado em vários setores, principalmente no mundo corporativo. Né? Quando você tem, por exemplo, um registro de cliente seu que é inadimplente, ou você tem clientes que saindo da sua empresa, né? Deixando de consumir um serviço, você pode colocar por trás desse problema uma inteligência artificial para conseguir prever lá no futuro o que está acontecendo. Né? Então, essa é uma das aplicações. Existe aplicação hoje, por exemplo, tanto de ciência de dados quanto inteligência artificial na medicina, na biologia, na química, na nanotecnologia. Física, na nanotecnologia. Você vai encontrar no setor militar, de defesa. Né? Então, você encontra hoje todo esse sistema e esse arcabouço de ferramentas nesses setores. Então é multifacetado, né? A gente hoje está muito enviesado a olhar a ciência de dados só para resultado de venda, só para escoragem, que a gente vai falar um pouquinho disso. Mas, obviamente, isso auxilia, né, quase como utilidade pública para tomada de decisão. Essa é a verdade. Exatamente. Previsão do tempo, né? Um algoritmo ali, pode-se dizer, de inteligência artificial que está rodando por trás. Quando você olha lá a previsão do tempo, a probabilidade de chuva para amanhã é de tantos %. É uma inteligência artificial que está pegando dados do passado, aprendendo com aqueles dados do passado, que é isso que é inteligência artificial, você não programa ela aprende com os dados. Por isso é chamado uma inteligência. Ela tem essa capacidade de aprender. Então ela aprende com esses dados do passado e prevê para você o futuro. Então quando você olha a sua previsão do tempo, fala probabilidade de chuva para amanhã é de tantos %, porque ele está captando todas as informações, densidade do ar, pressão atmosférica, temperatura de hoje, precipitação de nuvens, etc., colocando no algoritmo e dando para você uma resposta, um output ali, falando vai chover, não vai chover com tantos %. Que bom, porque hoje eu já consultei, por exemplo, né, não trouxe blusa e vamos ver o que vai dar, né? Mas exatamente. São Paulo é realmente um mistério, uma caixinha de Pandora. E voltando a essa questão dos outputs, né? E aí, óbvio, nós estamos aqui dentro de uma empresa, de um grupo de empresas que olha efetivamente modelos estatísticos para escoragem, também de várias interfaces, né? Um sortimento de interfaces, como eu gosto de dizer, tanto para cobrança, quanto para recuperação de débitos, quanto para aprovação do crédito, QIC, compliance, tudo que envolve antifraude, elegibilidade, todo o ciclo de negócio. A gente tem a ciência de dados aqui na ProScore, com modelos que a gente traduz como prateleira, como modelos que são customizados. E a minha pergunta nesse sentido é: a mesma camisa serve para todo mundo? Ou seja, o mesmo modelo serve para todo mundo? Aí, você pode falar um pouquinho sobre isso? Não. Né? Existem sim, como você falou, Mê, os modelos de prateleira. Então, usualmente, alguns utilizam e atende muito bem, tá? Mas há necessidade de se desenvolver algo customizado, né? Mais especializado para determinado cliente, para determinado negócio. E, realmente, daí o que atende para uma empresa não vai atender para outra, né? Então, envolve o que ela tem de dados, o que ela espera receber, né, na verdade. E como você bem mencionou, hoje tem score para tudo. De fraude, antifraude, né, score de crédito, enfim. Então, cada um com sua necessidade específica, cada cliente, né, com sua necessidade específica.
E respondendo a pergunta, nem sempre, tá? Nem sempre o que vai servir para um vai servir para o outro. É porque as empresas têm portes diferentes, as empresas têm, como você disse, metas distintas, têm tamanhos de budget diferente, apetite de risco diferente e áreas de atuação que são distintas, né? E aí bate num ponto interessante que você tinha me perguntado, mas eu não tinha respondido, com relação à inteligência artificial, resolve todos os problemas? Essa é a pergunta de $1 milhão. Porque o dólar, né, a gente sabe que é um padrão mundial. Vamos falar 1 milhão de bitcoins, de repente? Pode ser, né? É a pergunta que todo mundo quer saber. Inteligência artificial resolve tudo, Rafa? Não resolve tudo. Como o Diego falou, a gente tem diferentes portes de empresa. Então, às vezes, uma empresa vai chegar com você com uma base de dados, com 1.000 registros de clientes e vai falar para você, olha, eu quero um modelo de inteligência artificial. E aí você vai falar para ele, olha, com esse quantidade de dados e com as granularidades que você tem ali dentro, às vezes dentro desses 1.000 você tem 4, 5 categorias e cada categoria tem na faixa de 200 clientes, sempre você não consegue montar um modelo de inteligência artificial. Aí vale o velho, entre aspas, modelos estatísticos. Mecânicos. Eu adoro essa palavra, porque o cliente chega aqui, eu já quero inteligência artificial. Não, vamos entender se o seu modelo será mecânico ou dinâmico. Isso eu aprendi também no dia a dia, tá? Exatamente. Não dá para você sair por aí fazendo modelo de inteligência artificial para tudo. Vamos dar um exemplo que a gente estava conversando cedo aqui, eu e o Diego, do bar da esquina. É um bar. Ele tem um movimento de clientes, eu vou construir um modelo de inteligência artificial para ele prever a quantidade de clientes que ele vai ter no próximo mês? Não, porque ele tem um movimento muito restrito. Enxuto. Mas se ele tem uma rede de bares... Ele é um aplicativo delivery. Exatamente. Aí você consegue, né? Eu tenho uma rede, ou é um aplicativo dele, eu tenho uma rede com 100 restaurantes espalhados pelo Brasil. Opa, então a gente consegue fazer para você um modelo legal para você prever a quantidade de clientes. Concentração de região, eu adoro a história dos mapas cloropléticos, não é mesmo? Exatamente, aí você vai conseguir fazer para ele um estudo envolvendo ciência de dados e pensar num modelo de inteligência artificial, um modelo de negócio baseado nesses, né, algoritmos de machine learning, deep learning, etc. A gente vai chegar aí, segura, hold on. Fala de... Isso não, é que é complementar, né? Porque eles têm, se for uma rede, né? Como você deu o exemplo. Porque daí tem dados, tem massa, tem volume, tem, né? Fluxo, isso, né? Então aí sim consegue trabalhar com essa massa, com esse fluxo histórico para realmente prever algo. E aí eu volto também num outro paradigma, né? Porque eu gosto de trazer esses assuntos de forma leve e instrutiva, porque eu falo isso sempre, que não precisa ser dificuldade para vender facilidade, sabe? Não precisa ser uma coisa que ninguém entende para falar que custa caro, porque não é isso. A gente está vivendo uma era de democratização de acesso a tudo as a service, então não faz sentido, né? Mas quanto mais pregressa a base, mais predição eu consigo fazer, quanto mais eu volto no comportamento histórico, mais eu consigo realmente criar um algoritmo de predição, seja para o que for. A gente tem aqui o algoritmo de predição de churn, por exemplo, ou predição de default. Hoje, o que é considerado uma base histórica boa? 6 meses? 10 anos? O que aí pela experiência de vocês... Quanto mais registros históricos você tiver, é melhor. Obviamente, porque você consegue ver até uma tendência, ou de repente você consegue ver o comportamento das pessoas mudando ao longo do tempo, e às vezes você vê que um certo grupo de pessoas consome um certo tipo de caneca. E aí você consegue olhar no tempo e ver que aquele grupo continua cada vez aumentando mais o consumo daquelas canecas, da compra daquelas canecas. Um outro grupo vem diminuindo. Então, isso é importante, por exemplo, numa empresa aí que está relacionado ao atacarejo. O atacarejo. Que vende móveis, etc. Né? Móveis, eletrodomésticos. A pessoa quer saber ali os segmentos. Então, quanto mais... Olha, esse segmento está crescendo, está diminuindo. Será que eu vou conseguir aumentar o meu... Será que eu preciso comprar mais produtos para colocar no meu estoque? Eu preciso retirar produtos do meu estoque? Então, quanto mais antiga for essa base de dados, é melhor.
E o interessante, que aí é que eu puxo o Diego para falar um pouco, e quando a gente fala também de bases de dados, é interessante saber o que tem nesses dados, né, Diego? Exato. Porque daí eu tenho lá 100 anos. Na época a gente anotava o fiado na caderneta, né? Aí eu não tenho os mesmos inputs, desculpa, eu não tenho os mesmos inputs que eu faço hoje. Então, como que eu realmente absorvo essa informação? Então, e aí entra também naquela questão, né, que nem todo dado serve, né? Você pode ter uma gama de dados, mas isso atende. Então, realmente, que nem ele falou, dados, quanto mais histórico, mais pregresso, né? Melhor. E volumetria também. Né? Acho que no mínimo hoje está se trabalhando com 10 mil na faixa. Eu gosto de trabalhar com volumetrias na faixa de 10 mil. Para fazer pequenos diagnósticos, né? Diagnósticos, isso. E aí acho que entra também, então na questão, daí já entra na parte de engenharia de dados. Porque a gente tem que acabar saneando, então tem que tratar dados, padronizar, deixar num formato compatível para se desenvolver essas análises e poder gerar esses insights. Porque às vezes, voltando a esse exemplo que eu tô dando bem esdrúxulo, né, do fiado, realmente a gente não estava numa era de informatização. Hoje, como a gente falou dos rastros digitais, tudo retroalimenta o tempo todo, você clicou, já criou log, você fez... A internet tá aí, não me deixa mentir, dá um Google, mas mais do que isso, tudo que a gente faz realmente vira um canal de vendas, né? E você falou essa questão sobre, vamos analisar a sociedade, vamos analisar o consumidor, o atacarejo. Hoje a maior área que demanda esse tipo de predição é marketing, né? Porque todo mundo quer converter em vendas de alguma forma, né? Então... É muito interessante a gente ver que a gente saiu da esfera do score só do crédito e que o score também foi desmistificado para essa outra ótica de trazer dados e que dados que servem. Porque tem uma falácia no mercado quando a gente fala de Big Data, né, que eu brinco que é quase que aquela história do sexo do adolescente, né, que todo mundo fala, que fez, que aconteceu, mas na prática não é assim não. Tem essa questão de volume, variedade, enfim, tem os 5 Vs aí do Big Data, mas a pergunta que eu faço, toda vez muito mais dados é bom? Vocês já me responderam que nem sempre. Né? E é realmente um problema, porque às vezes o cliente vem, mas eu tenho 5 mil fontes públicas e informação assim, tá, mas não vai resolver talvez o teu paradigma, né? A resposta que você está procurando para crescer não tá aí. A gente vê alguns cases, por exemplo, você citou, de inteligência para exército e tudo mais, a gente tem casos aqui na casa de satélite, né? Exatamente. Internet via satélite e como que isso performa dentro de um país que tem proporção continental. Quer dizer, eu usei georreferenciamento e são poucos inputs para eu ter uma eficácia, certo? Sim, isso. Às vezes você tem... É aquilo que a gente estava batendo aqui nos pontos, né? A questão do dado. O dado tem que ser dados bons, tem que estar estruturado, né? Para a gente conseguir fazer uma boa análise, tem que ter uma volumetria legal. E é aquela coisa que você acabou de falar, né? A questão do próprio score, que foi desmistificado. Porque hoje, não só o score é fundamental para você tomar uma decisão no negócio, como também os insights que saem do dado. Uhum. Porque às vezes a pessoa tem um bom score, mas aí quando você vai olhar, por exemplo, o que está acontecendo na realidade, ela está tendo um problema de default. E aí você tem que entender o que está acontecendo. Olha, esse cidadão, ele tem um bom score, mas ele está inadimplente nessa empresa. Por que ele está inadimplente? É onde entra a ciência de dados para responder essa pergunta. E que às vezes não é tão subjetivo assim, mas que volta a outro tipo de conhecimento, que é melhorar o onboarding, que não está uma boa experiência. De repente o serviço não foi bem prestado e a pessoa não pagou, que está com birra mesmo, não vou pagar, entendeu? Problema de sustentação nas empresas de telecomunicações, né? Você às vezes tem um serviço que está ruim. Vamos pegar um exemplo de internet.
Às vezes, muitas vezes já aconteceu comigo. Você pede um serviço de internet, a pessoa vem na sua casa, o técnico instala, passa 1, 2 dias, a internet começa a oscilar, você liga e aí você não consegue nem falar com o atendente. É isso. Mal atendida, né? Você é super mal atendido. E o mau atendimento influencia no resultado que nem sempre estava no modelo estatístico, porque isso é uma interferência humana. Exatamente. Aí a pessoa o que faz? Desliga e fala, não quero saber, mas deixa lá, a conta fica em aberto. E aí ele vai para default. Aí você vai falar, poxa, mas por que esse cara entrou nessa pessoa? Se o score estava alto, ele tinha uma renda alta, tinha liquidez. Aí é onde você começa a fazer o quê? O overlap e entender qual é o processo. Falar, olha, foi em algum ponto. E aí a gente acha lá, né, a convergência que é, por exemplo, olha, foi no atendimento. Né? E aí a equipe de sales, BI, daquela empresa tem que atuar de tal maneira para solucionar aquele problema que eles estão tendo. Dos desafios que a gente tem recebido, né, que a gente soluciona uma gama deles, isso tem muito a ver, né, porque você, de novo, como quase que esse para-choque da casa, presencia muito, né, do resultado. O score não estava bom, não foi bem calibrado. E por quê? Isso é uma realidade, tem acontecido muito, até num país de pandemia. Como que você enxerga isso? Então, eu acredito sim que teve, por questões de pandemia, né, teve sim uma queda em geral, tá? Até na pontuação, teve sim mais casos de inadimplência, o que resultou na menor pontuação, porém, o que se observa também que tem muitos problemas de default, mas por conta de sustentação, né? Realmente por conta de outros fatores e que levou a isso. Então, eu acho assim que existe também aquelas situações em que não necessariamente o score define, né, a pessoa, porque você pode ter é aquele exemplo clássico, você pode ter uma pontuação alta e não ter um dinheiro para comprar uma Ferrari. Exatamente. Né? Do contrário, você pode ter uma pontuação baixa com poder aquisitivo alto, né? Então, como eu estava falando, a maioria dos problemas é por conta de sustentação, tá? Gente quer ser tratado por pessoas, né? Porque hoje em dia eu posso estar dentro da minha casa e ter toda essa conveniência. Eu quero um lanche, peço um lanche. Preciso me deslocar, chama o aplicativo, né? Então, hoje em dia, realmente é tudo digital, facilitou muitas coisas, né? Essa é a nossa Só que também aumentou o número de problemas, né, Di? Isso, então tem essa questão. E como o Rafael bem mencionou, de repente usando a questão da internet, né? Você tem um problema lá no seu plano contratado, você entra em contato e não tem esse atendimento, ou um atendimento mais humanizado. Então, isso acaba gerando descontentamento, consequentemente... falta de pagamento. Exato. Então, e pode pôr bot que for, né? Eu brinco no seguinte, sabe? Pegando o que você disse, tudo bem, a gente tem os modelos de negócio B2B, que é business to business, business to consumer, que é o B2C, mas a verdade é que a gente está na era do human to human. São pessoas tomadoras de decisão vendendo para pessoas tomadoras de decisão. E a gente quer ser tratado e entendido na nossa particularidade, né? E é um desafio atual realmente. E falando em desafios, e até a gente chegando aqui no final do nosso episódio, mas vocês ainda não vão escapar tão facilmente assim, o que vocês entendem, quais são, né, olhando um pouquinho de médio prazo, né, quais são os desafios para quem quer entrar na área, para o mundo de negócios, o que você entende dentro desse ecossistema que tudo evoluiu, tudo se transformou celeremente. Quais são os desafios da aplicabilidade de inteligência artificial e ciência de dados para os negócios e para os profissionais? Olha, para os negócios, os desafios é desenvolver cada vez mais novos algoritmos, né? Mais potentes e que tragam, vamos dizer assim, mais ideias. Tá? Então, o desafio, eu acho que é um pouco do ponto de vista assim, que vem, é um desafio que vem da área de pesquisa. Tá? Então, eu acho que as pesquisas envolvendo a inteligência artificial podem trazer novos insights de algoritmos,
novos insights de modelos, novos insights de outras estruturas para que seja aplicado no ramo dos negócios. Dentro do ramo dos negócios, o que eu vejo como um desafio, né, é a grande quantidade, o que é uma parte boa, mas também tem a parte ruim, é a grande quantidade de dados que vem chegando para a gente. Né? Como filtrar todos esses dados, porque o volume de dados cada vez aumenta mais, e a tendência é que aumente futuramente, triplique, quadriplique. Exponencialmente, né? É uma coisa assim, porque tudo hoje envolve dados, igual o Diego estava falando. Você vai pedir uma pizza, é aplicativo. Você vai pedir um carro, antigamente você ia pedir um táxi, você ligava lá no ponto de táxi, tocava, o motorista ia lá pegar. Hoje não, hoje você aplica aqui, tem vários aplicativos que você escolhe e tudo isso vai gerando dado. Então, isso eu acho que é um desafio, como lidar com todas essas quantidades de dados. E aí esse desafio começa a ser solucionado, tanto esse desafio de volume de dados quanto o processamento de todas essas quantidades de dados, começam a ser solucionados por uma área da ciência que é mais recente, que é chamada computação quântica. Tá? Então isso é o que a gente vê depois aí nos próximos capítulos. Nos próximos capítulos no futuro vai ser uma computação quântica que vai trazer novos insights para você conseguir aí processar toda essa volumetria de dados de maneira mais rápida e ao mesmo tempo você conseguir armazenar esses dados, porque você foge dessa ideia de computador clássico, né, que você tem ali o sistema de funcionamento dele é binário, né, é 0 e 1, e aí você passa a ter um sistema que ele pode ter 0 e 1, mas ele pode combinar esses dois estados. E aí você pode ter estados intermediários, um estado intermediário. E isso aumenta a sua capacidade de processamento, tá? Então, essa nova área do conhecimento, ela já vem sendo estudada, já vem sendo desenvolvida, já existe um computador quântico chamado, na verdade existe mais de um computador quântico, existe o D-Wave 2, né, um computador que, se não me engano, ele está localizado no Canadá, é um computador quântico, as pessoas já estão trabalhando com ele. Tá? Então, isso é o que vai ser, vamos dizer assim, uma das ferramentas necessárias para o desenvolvimento dessa área. E vamos ter que esperar baratear também essa infraestrutura, né? Tem que esperar um pouco baratear. Já tem novos lugares, em Israel recentemente conseguiram construir em Israel, não lembro se foi na Universidade de Tel Aviv, construíram um computador quântico também lá, né? Lembro que eu estava lendo alguns jornais de lá e tem essa informação. Então, esse é o ponto. Então, de desafio, eu acho que é melhorar a quantidade de processamento e velocidade de processamento. No momento, tá legal, ainda está conseguindo, você tem hoje vários clusters, isso é uma das vantagens aqui da ProScore, né, que tem o próprio data center, né, com armazenamento, com espaço para a gente processar, então você consegue criar um cluster para fazer o seu trabalho com uma capacidade de armazenamento muito, muito grande. Então essa é uma das vantagens. Então, e dos desafios de profissionais e o que você tem para complementar, Gi? Isso, então, enquanto aos profissionais há uma gama, né, de cursos, não só pagos, mas muitos gratuitos, e o que se espera, o que precisa mesmo é essa vontade, né, é ter esse feeling de pesquisar, de ir atrás da informação, de, né, buscar realmente conhecimento, porque é análise, né, seja engenharia de dados, cientista ou cientista, né, então você tem que ter essa vontade de aprender constantemente, porque é sempre um aprendizado, né, os profissionais hoje, a área em si está muito em evidência, né, hoje é a área que a gente fala que é a área da NASA, né? Tá todo mundo querendo e buscando, só que para isso você também tem que ter, né, ir construindo uma bagagem, se especializando. Se especializando, exatamente, porque é sempre assim, a gente está em constante aprendizado. E evolução, né? Eu digo sempre isso, né? Mais do que empreendedores, intraempreendedores, nós temos que ser aprendedores. Exato. Por exemplo, quem vai entrar hoje na área, né? Eu acho que o Diego tem que ter um empenho, né? Porque tem que ter esse foco em estudar e aprender. E o principal gargalo, né, para entrar nessa área é a pessoa saber uma linguagem de programação. Esse é o ponto que eu ia comentar. Quais são essas linguagens aí? Hoje você tem o Python,
que é muito utilizada, é uma das mais utilizadas no ambiente corporativo, e aí tem uma razão. Eu acho que até a hoje, né, é considerada, teoricamente. Isso, é a mais utilizada porque ela existe, é uma plataforma gratuita, né, é gratuito, você acha várias bibliotecas, vários módulos abertos, existe muita coisa pronta na literatura, muita coisa pronta na internet, muitos cursos gratuitos. Aliás, eu vou até fazer uma propaganda de um curso gratuito aqui para quem quer aprender Python. Olha para essa câmera aqui, ó, dá essa dica, fica a dica. Fica a dica. A dica tem um curso que se você for no YouTube colocar projeto, ou no Google mesmo, fazer uma busca no Google, Projeto Python para Todos, do professor Aníbal Azevedo, da Unicamp, é um curso excelente de Python, você não precisa pagar nada, nenhum centavo, é gratuito. Lá ele vai ensinar você como você escrever os seus scripts em Python, ele vai mostrar para você uma plataforma gratuita do Google, chamada Google Colaboratório, que é o Python gratuito, que você pode trabalhar ali nele, interface gratuitamente. Tem material disponível, enfim, não só esse curso dele, mas ele tem outros cursos, né, que são anexos a esse, mas é um curso excelente, que é até muito melhor do que muitos cursos que as pessoas acabam pagando. Porque hoje, como a gente vive essa onda de data science, então acaba surgindo muitas escolas, né, que querem aproveitar a onda e vender um curso pro cara ali. Oportunismo, né? Oportunismo, e acaba oferecendo qualquer coisa, né? Então, esse curso é um curso muito bom e é uma das dicas para quem quer estudar. Então, linguagem de programação, você tem Python, você tem Java, você tem C++, né? Você tem o SQL, né, que é o SQL. Então, você tem uma infinidade. A mais utilizada hoje é uma das mais, né, é o Python, porque você tem muitas plataformas para utilizar. Para trabalhar com Big Data, né? Big Data, exatamente. É a mais assim... mais atual. Perfeito. Então, gente, eu aprendi muito, mas antes da gente encerrar, a gente vai fazer aqui um bate-bola. Um bate-bola que vocês vão ou sintetizar a ideia de vocês ou traduzir em uma palavra, tá? Então, vocês dois vão responder sem pensar muito. Não vou dar tempo. Não tem aqui lógica, analytics, não tem. É papum. Eu quero entender de vocês. Então, vamos lá. Basicamente, vou começar pelo episódio. Inteligência artificial e ciência de dados em uma palavra. Conhecimento. Resultados. Muito chique. A gente gosta dessa parte também. Volume é documento? Não necessariamente. Não. Ó, que firmeza. Não. Vamos dizer assim, estudo constante ou prática cadenciada? Ambos, né? O conjunto da obra, tá bom. Rótulos que vocês recebem, ou até aquelas frases quando vocês são abordados, quando vocês falam que trabalham com tecnologia e dados, e ciência de dados. O mais clássico é o nerd. Louco. Exato. Ou o que mais trabalho com tecnologia da informação. Trabalho... É o louco, nerd, e o que mais pedem formata meu computador. Quer dizer, estuda pra caramba pra formatar o computador. Quando fala tecnologia, eu tô com um problema no meu computador, meu Office não tá abrindo, você pode dar uma olhada. Muito bom. Vamos lá, teorias do futuro. Os robôs vão dominar o mundo? Não. Ó, senti um quê aqui de divergente. Em algumas áreas. Em alguns setores, sim. Porque a gente vê tendências da questão assim de RH e cultura. A gente vê tendências de RH e cultura organizacional que muitas profissões vão morrer e vão ser aí automatizadas, substituídas, né? Acho que vai haver uma transição de mão de obra. É o caso vou falar aqui, o caso do motorista de aplicativo, de ônibus. A gente sabe que cada vez mais está aparecendo os carros automatizados e vai chegar um momento que esses veículos vão chegar
e essas funções provavelmente vão ser extintas. E aí essa mão de obra vai ter que ser transferida. Por exemplo, vai precisar de pessoas para fazer a manutenção desses veículos, pessoas para monitorar esses veículos. Então, essa mão de obra ela vai ser transferida de setor. Mas eu não vejo que a inteligência artificial vai substituir o ser humano. Porque quem está por trás, na verdade, da inteligência artificial é o ser humano. Porque a inteligência artificial ela está embasada numa matemática, em conceitos matemáticos. E quem escreve esse conceito matemático, quem faz todo esse desenvolvimento teórico é o ser humano. Então, por isso que, vamos dizer assim, a mente por trás da inteligência artificial continua sendo o ser humano. É o caso de um médico. Né? Você pode, hoje já existe isso, você pode fazer um exame de sangue e aquele exame dizer para você se você, através da inteligência artificial, se você está propenso a desenvolver um determinado tipo de câncer. E qual a probabilidade disso ocorrer. Mas quem vai dizer para você se você precisa ser operado ou não é o médico. É ele que vai tomar essa decisão. Você pode até criar uma máquina que faça essa cirurgia para você, mas é o médico que vai dizer se você vai ser operado ou não. E é o médico que vai estudar e vai fazer pesquisa para aprender novos cânceres ou determinar novos tipos de patologias, né? de cânceres ali, de tumores. E tratamentos também. Então, não faz tudo. Você pode ter esses algoritmos que cada vez mais vai facilitando sua vida, vai escrevendo, vai reconhecendo padrões, né? Em texto, você consegue sintetizar. Mas eu acho que substituir completamente 100% não. Para quem aprendeu com a gente, aprendeu comigo aqui também, né? Vocês realmente foram muito claros, mas que querem ter um contato com todo esse universo que a gente comentou. Dica de filme. Eu, Robô, Matrix. Algum, Rafa? Moneyball, um filme muito legal. E Robocop, tá aí, um filme das antigas. Robocop, obrigada, talvez gente. De Volta para o Futuro também. Obrigada, né? De Volta para o futuro. Nossa, tem vários, né? E pra gente finalizar, ficção ou realidade? Peguei no calo, hein? Olha, eu acho que realidade. Eu também. Fica com a realidade? Realidade. Né, gente? A gente não tá, né, ainda, como que é? Que nem ciborgue. Mas se você for parar pra pensar, Melissa, pensa bem. Hoje, se a gente for parar, a gente tá num momento futurístico. Não tanto, mas estamos no futuro. A gente tá vivendo De Volta pro Futuro. Porque, pensa só, você chega hoje num shopping, olha só que coisa mais futurística. Você chegar e a máquina lá da entrada do shopping falar pra você, coloque seu dedo aqui para sair o cartão. Aquilo ali já é um futuro. Imagina você pegar uma pessoa que nasce da década de 40... Sim. Não conhecia nenhuma e trazer uma coisa dessa. A pessoa chega em frente de uma máquina, a máquina fala pra ela coloca a mão, abre automático e sai um papel pra ela que é o bilhete pra ela pagar o estacionamento. A gente saiu do mundo analógico pro digital. Não, eu prefiro e eu fico com a realidade. E por falar em realidade, então, quero que a gente faça um brinde aqui pra encerrar esse nosso episódio. Que a gente tem caneca, a gente também é chique, você pensa? A gente evolui também, né? Caneca aqui de um xerife aqui. Tá vendo? Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. De coração, a gente fica aí não só com esse aprendizado, mas acredito com a vontade de querer mais. Então, deixem seus comentários, deixem o like, né? Tô aprendendo a fazer jabá. Quem sabe a tua empresa pode participar aqui do próximo episódio do Procast conosco, pode ser a sua marca aqui conosco, mas de toda forma, a gente volta também com as perguntas aí da nossa audiência para um próximo episódio, quem sabe, tá bom? E como eu quero até citar uma pessoa que é muito querida por mim, a gente falou muito de robôs e etc., é a Marta Gabriel. Para não ser um robô ou para não ser substituído por um robô, não seja um. Simples assim. Obrigada mais uma vez, gente. Eu que agradeço, Melissa.